Bom que ele quase tropeçou ali já, quase caiu. Ah, deixei meu joelho ali já. Liga pro Vacil. Boa. Bom, gente, muito boa noite para vocês. Muito obrigado por terem vindo aí ao Teatro Fuga. Este é o Bebendo Falando. Acho que vocês já acompanharam, né, o podcast com o nome mais feio do Brasil, no Gerúndio, onde a gente bebe e fala, né, obviamente, e toma cuidado para não ficar muito emocionado, porque o álcool entra e a verdade sai, né? E estamos de volta depois desse semestre aí, um hiato, né? O recuo do bode, né? Para pegar força e dar uma cabeçada mais forte. E voltamos aqui, depois de uma noite de bebedeira aqui no Teatro Fuga, né, Emerson? Eu descobri que o Emerson, que é um dos sócios aqui da casa, é meu parente, é Maiká também, né? E Maiká, se tu largar na lua, ele faz um furo na lua e vira um tatu. Então, o Maiká, quando se junta, e a gente ficou tomando Negroni, aliás, tem um Negroni muito bom aqui também, a gente combinou de fazer alguma coisa, tá? A gente estava querendo já voltar a fazer os nossos conteúdos aí em live, podcast, essas coisas. E depois de muito trago, né, culpa do Pirisca também, que hoje não está aqui, mas a gente combinou de fazer um experimento social, né? E eu confesso para vocês que eu estou completamente borrado, porque eu já lancei livro, Potter, e o livro é assim, às vezes tu autografa 50, às vezes tu autografa 2, tu nunca sabe, assim, é roleta russa total. Mas vocês vieram, então já de antemão agradeço aí a presença de todo mundo. Essa manhã eu acordei e sonhei que o Potter não tinha vindo, né, para ter noção assim do cagaço, né? Eu acordei, não sei porquê, mas o meu sonho é que esse Bebendo Falando foi num Hard Rock Café em Buenos Aires, só que era no topo de uma montanha. E eu estava lá e o Potter não foi, e aí ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha se enrolado com os filhos, não sei o quê, e aí no meu sonho eu estava explicando para todo mundo lá que o Potter não tinha ido. Esse era o meu pavor de não ter ninguém aqui hoje, mas vocês vieram, muito obrigado. E na quinta-feira a gente vai postar esse episódio no YouTube, então quem quiser rever, no Spotify também, para ouvir, né, no carro, lavando a louça, enfim. Antes de começar, eu queria pedir para os meus amigos aqui, aliás, vocês podem, aqui no tablet, né, pedir uma bebidinha. Eu queria pedir para o pessoal mais uma Heineken, por favor, porque a gente estava batendo papo ali e já começou o programa fora do ar. Outra coisa, outro recado, tá? Na próxima a gente vai ter mais 2 datas a princípio. Na próxima terça, dia 13, do Kalendecker, tá? Aqui conosco, batendo papo, tocando música também. Vai ser no mesmo formato. Em alguma hora da noite a gente vai soltar o link, vão ser 100 ingressos, né? Sem custo nenhum. Então, quem quiser voltar aí. E no dia 27 também estaremos aqui, de junho. Ainda não vamos revelar o convidado. E hoje quem está aqui, né, vocês estão vendo, vocês conhecem esse cara aqui. É difícil... Obrigado, velho. Quer mais uma? Tô bem. Vou deixar aqui já, então. Eu quero. Obrigado. Porque ele vai falar e eu vou ficar bebendo. A gente estava conversando ali fora, né? Estava falando com o Potter, porque é difícil entrevistar o Potter, né? Porque a gente tem uma relação tão legal aí de amizade aí há um bom tempo e tal. E sei lá, como entrevistar a minha mãe, assim, sei lá, bater um papo com uma pessoa que tu conhece há muito tempo e tal. Então a gente vai vou tentar embriagar ele, né? Porque o álcool acaba nos transformando em pessoas mais sociáveis, enfim. Ou piores, né? Ou piores, pessoas piores. Tem o bêbado chato, né? Então, gente, queria pedir para vocês uma salva de palmas para o nosso querido Luciano, este jovem rapaz. 44, né? Oi? 44. 44. Como é que a vida tem te tratado, Luciano? Mal. Sério? Ah, cara, filho é uma bosta, na real, né, cara? Tem essa ilusão do Instagram e tudo mais, né? Agora, eu descobri que eles têm que tomar a vacina da gripe. Eu estou há 6 meses tentando levar eles para tomar. Eles vão morrer de gripe, na real. Porque eu não consigo vacinar eles de gripe. E agora eu descobri que tem um lugar em Porto Alegre que coloca um óculos 3D nas crianças e engana elas. Todo o formato assim é de uma coisa meio lúdica. Daqui a pouco, pimba, vacina neles. E aí eu cheguei lá, óculos 3D, peguei no colégio, nós vamos tomar. E aí, quer dizer, nós vamos no óculos 3D, cheguei lá e a moça acabou a vacina da gripe infantil. Mas tem o óculos aqui, e se não, quiser assistir não tinha alguma óculos coisa. Também. Aí não tinha óculos, daí já voltaram chorando que queriam óculos 3D, né? Aquela coisa toda. Aí tu comprou um Vision Pro já. Sei lá o que eu vou fazer, né? Eles não jogam videogame ainda, né? Só joguinhos de celular. Mas, enfim, um dia bom, cara. Hoje em dia que eu acordei bem cedo, e isso diz muito do que o cara é, né? Hoje de manhã eu gravei um podcast com o Marcelo Ferla, chamado Remix, que eu faço com ele. Depois eu fui pro Timeline. Depois eu fui pro Bola.
Depois eu fui para uma reunião. Depois eu comecei o sala. Hoje não teve briga. Depois eu fui fazer ecografia abdominal e de tireoide. Que legal. Né? Que dia legal. Depois eu fiz uma fisioterapia. Olha que legal. E aí fui tentar fazer o óculos 3D com a vacina e depois vim aqui. Ah, foi agora o óculos 3D? Tudo isso foi hoje. Tudo aconteceu hoje. Como é que tu tá aguentando, cara? Hã? Como é que tu tá aguentando? A vacina? A vida. Cada parte A do meu vacina, dia tem um a vacina suporte, é uma picadinha, tá? Mas depois não dói. Não, eu tomo todas as vacinas. E deveria ir mais em fisioterapia, fazer mais ecografias. Aliás, deu tudo bem comigo. Tireoide, essas coisas todas, deu tudo certo. Eu sigo um mantra que quem procura acha, né? Então eu não vou no médico. Tá errado, né? Sim, tá errado. Sim, eu posso morrer daqui a pouco. Por exemplo, né, tá todo mundo normal aqui, tu tá suando de camiseta. Eu tô suando de camiseta, mas é que assim, ó, é que acontece. Meu querido Eduardo me levou pra caminhar na rua da praia, né? E... Aí tu dá uma caminhadinha de 5 minutos Sim. e tu fica mal. Não, e aí Então, tu não tem que fazer exame mesmo, certamente. E a camiseta cinza, né? Aquela que não mancha, né? Uma gota de suor parece um oceano no teu corpo, assim. E tu tá numa fase adolescente, né? O óculos Eu tô. do Kyrie Irving. Eu do tô. Kyrie Irving? Né? Não, do O tênis, né? Não é óculos. Ah, tá, o outro. Uma camiseta do Air Jordan. Não, tu tá adulto, né? Com o moletom do Penharol, um tênis de corrida. Que ano tu nasceu? Eu nasci em 84. Eu nasci em 79. Aliás, eu queria pedir uma salva de palmas para esse senhor aqui, ó. O Boca. O primeiro jogo que ele trabalhou foi em 1979. O jogo Inter e Vasco, que o Inter foi campeão invicto, tricampeão invicto. A estreia desse rapaz nas câmeras, vocês já viram ele, vocês já viram as imagens dele, o homem que copiava os filmes de Jorge Furtado, esse jovem rapaz aqui, ele é brabo. Mas tu tá muito jovem com esse outfit aí. Mas, enfim, é óbvio, né, cara? E voltando a coisa de paternidade, que quase nunca foge, né, dos papos, né? Até porque a gente virou pai, né, os dois juntos. Mudam completamente o jeito de enxergar a vida, tu para de ser prioridade, essas obviedades e cheio de clichês verdadeiros, mas realmente é uma questão de tempo, assim, e aí tu começa a lidar com querer ter mais tempo para algumas coisas que começam a ficar mais interessantes, né? Eles começam a te pedir mais, e aí tu começa a ver que tem um monte de coisa aí que toma o teu tempo. E tu pensa e aí começa a pesar prioridades, o que eu quero agora, o que eu quero ir para lá, para cá, enfim. E tu pensa lá na frente também, né? Tu quer ver eles formados na faculdade, quer, enfim, ver eles tendo filhos e tal, sei lá. Eu acho, mas eu ainda não consegui desbloquear essa fase aí do ir no médico, assim, do check-up. Eu já falei algumas vezes, assim, vou fazer no check-up e não fiz. E aí, Helena? Vamos fazer. Marcar é bom amanhã. que ela trabalha no hospital, né? Daí fica mais fácil. Tu tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Ô, Luciano, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tu é um cara muitas abas abertas ao mesmo tempo no teu navegador e tal. E, ao mesmo tempo, tu encontra... Eu vi que tu correu a maratona agora, tudo, né? Eu vi que tu tá numa fase... Eu não corri a maratona, né, cara? Eu não sei isso aí. Deu pra ver que eu não corri, né? Não, eu corri um quarto da maratona. Eu corri 7 quilômetros, né? Pô, como é que foi a maratona? Eu fiz uma postagem, né, toda emocionada, porque eu estava machucado, consegui correr. E a galera, pô, Potter, parabéns, cara, 42 quilômetros. E eu foi até Osório correndo. Eu fico em silêncio, né? Eu deixo assim, deixa a galera acreditar. Mas eu corri 7 quilômetros. Eu já corri 12, 13, 14, né? Não corria nada, enfim. E aí isso mudou. Tanto que eu tô de abrigo de tênis de corrida. Mas tá eu bem, virei tá esse merda que usa tênis de corrida todos os dias, né? Que é mais confortável, né? O cara precisa de conforto. Mas, enfim, foi um quarto de maratona. 7 quilômetros. Cara, tu tá nessa... Bom, enfim, a gente já se fala, né, nos bastidores, assim, e a gente já viu que tu tá nessa busca aí há um tempo aí de ter uma vida mais... Não digo saudável, assim, todo mundo quer ser saudável, mas para equilibrar todas essas multitarefas tuas aí e tal. E acho que alguns traumas da vida também, acho que ligaram sinais de alerta em ti, assim. O tempo é uma... Como é que tu domina essa questão do tempo, assim? Porque, ao mesmo tempo, tu é um cara muito ocupado, aí tu viaja com palestra, e aí faz rádio, e aí tem filho, e aí tem vida social, porque tu é um cara agregador, né? Tu é um cara que gosta de receber gente na tua casa, tu tá sempre cobrando de vamos fazer um churrasco, vamos ver tal coisa, vamos ver um jogo da NBA. Como é que faz isso, cara? Como é que se domina essa arte do tempo aí? Porque eu não consigo. Eu acho que a primeira coisa muito simples é acordar mais cedo, né? É dolorido, mas é real. É um horror. Dormir menos e acordar mais cedo. Então, tu ganha 1, 2 ou 3 horas da tua vida para te poder organizar. Eu gravo 3 podcasts de manhã, por exemplo. Entre 6h30 e 9 da manhã, eu gravei
podcasts com pessoas diferentes, enfim, ali, né? Através do Zoom, né? Que é mais fácil, sem deslocamento, enfim. Então, acho que isso é uma dica, assim, muito tranquila, assim, para isso, né? E depois, cara, tem prioridades. Eu fiz uma grande mudança na minha vida recentemente, mais ou menos recente, que foi ter saído do Pretinho Básico, né? E eu estava 15 anos lá, enfim, a minha turma, praticamente toda ela já tinha saído do programa. 15 anos fazendo a mesma coisa, 2 vezes ao dia, é óbvio que dá um cansaço, dá uma repetição, né? E o Pretinho também pegava uma fase que era da 1 da tarde, depois das 6 às 7. Então, só de ter saído do programa já me aliviou, já consegui, já possibilitou que eu pudesse pegar a gurizadinha no colégio, tivesse uma tarde um pouquinho mais serena, sem o trabalho, né? Apesar de a tarde lotar com outras coisas, enfim, ou com outros trabalhos. Então, essa é uma coisa legal. A outra coisa que foi legal na minha vida, que aconteceu há 2 anos, junto com a saída do Pretinho, foi que eu comecei a descobrir que na comunicação existe uma coisa chamada empreendedorismo. Né? Tu empreender com o teu, sei lá, potencial, que pode ser mínimo ou máximo, de saber comunicar. Então, eu descobri que isso pode ser feito, né? A RBS é disparadamente a maior empresa de comunicação aqui do sul do Brasil. Ela possibilita o intraempreendedorismo. Nunca ninguém lá, dificilmente, depende do setor, mas tipo assim, todos os setores que eu trabalhei, nunca ninguém barrou uma ideia. Ah, tu quer fazer um podcast? Faz. Quer fazer um programa? Faz. Quer fazer não sei o que? Faz. Quer ir para lá? Faz. Né? Tipo assim, então, tu tem um intraempreendedorismo. Só que o intraempreendedorismo, uma empresa como a RBS, ele é muito legal, faz tu crescer, aparece, holofote, só que ele não te dá aquela outra parte boa do empreendedorismo, que é ganhar dinheiro. Né? É o contrato talvez que eu tenho. a melhor delas. Não, assim, eu ouso dizer. Assim, diretamente não. Talvez eu fazendo um monte de programa assim, lá dentro, eu vou aparecer mais, isso vai possibilitar que outras coisas possam ser feitas. Tanto que a RBS está discutindo isso internamente, enfim. Mas a gente mensura muito salário em grana, né? Mas, cara, tu ter tempo é muito significativo. Só que aí... Isso é uma coisa que a gente está aprendendo, assim, com filho. Eu aprendi, por exemplo. Filho é obrigatório tu lidar com o tempo. E tu ser empreendedor, dono de algumas coisas, viver com os problemas... Por exemplo, eu não me preocupo nada da RBS com reunião comercial, com problema jurídico. Esses dias o Caixa Preta tomou-lhe um processo. Né? Aí estava nós lá fazendo... O que vocês falaram? Os áudios, a gente está colocando esses áudios aí, era um velho conhecido na cidade. Pode crer. E era a maior bobagem de todos, que a gente bota áudios horrorosos. O velho engasgado? Não, um velho que os caras fizeram uma festa na casa dele e desligaram o freezer dos picolé para carregar um celular. Claro. E ele perdeu um freezer inteiro de picolé e no áudio ele manda pro grupo. O filho da puta que tirou o freezer da tomada, não ligou e perdeu 400 pila em picolé. E nós botamos o áudio, falamos que ia pagar os 400 para ele. E nós ia pagar mesmo. Sim. Né? E aí o velho nos botou na justiça, cara. É mais que 400? Filho da puta, né? Mais um agora. Mais um processo. Mais um agora. Não, mas a gente conversou. Tô brincando. A gente conversou com o advogado dele, né? Mostramos que tinha toda a boa vontade possível. A gente não imaginava de que cidade era. A gente sabia que era uma cidade que falava assim, né? Sim. Mais um processo, a cidade está vindo. E aí, a gente tentou ajudar, mas beleza. Tiramos todo o material, acertamos com o cara, né? Tô levando na boa aqui, óbvio, né? Aí acertamos, tiramos tudo que tinha. Mas quando chega é uma merda, né? Quando chega a notícia é uma merda. Na RBS eu lembro que só... Na RBS era assim, ó. Atenção, galera, mais um processo do Pretinho, galera. E a RBS lá se fudendo com o advogado lá pra se explicar, perdendo patrocinador de vez em quando, sabe? E aí, quando perde... Vamos lá, vou dar um grande outro exemplo do que hoje pra mim é um grande problema e não foi. O Timeline foi cancelado, né? Foi. Criciúma, né? Totalmente cancelado. Ficou um patrocinador. Que foi o assalto, né? O Davi uma bobagem, passou, né? mas tinha um contexto ali, estava muito claro que era uma piada, talvez mal feita, mas os caras pegaram só uma partezinha e fuderam. Né? Eu estava de férias. Dia 5, tudo certo. Pingou. 15 patrocinadores foram embora e dia 5 estava lá. Azar. Outra coisa, uma empresa fraca demitiria. Sim, o Davi. Sim. Ou o Yakeri, que estavam pedindo a cabeça dos dois, né? Sim. A RBS falou assim, vão se fuder. Demitiu o caralho. Já tiraram o dinheiro, fizeram suas notas de repúdio aí, já era. Né? Tipo assim, isso é uma incomodação que a gente não vive lá. Né? Mas, enfim, eu acho que é um equilíbrio. Eu tô equilibrado. Eu tenho liberdade na RBS, né, cara? Eu tenho liberdade para fazer outras coisas. Sim, tu tá fazendo coisas... Exatamente, né? O Caixa Preta Claro que isso sempre é rediscutido, assim, né? O Caixa Preta é um filho do Pretinho. Eu já larguei logo de presente o RBS, que a galera sempre pergunta ao RBS. Vocês acham que é um problema, que tem um monte de treta, não sei o que. E aí o Léo e o Guerrinha brigaram. Tipo assim, cara... Não... Tem uma briga por semana no sala, tinha uma briga por turno. Cara, e foi uma briga... Por bloco no sala, que tinha uma hora só. Foi uma briga tranquila, cara. Um chamou o outro de alguma coisa. Tinha uma época que era bengalado e coisa.
A gente viu, lembra, na nossa época lá, os velhos levantando pra brigar, o Cacalo, os caras levantando pra brigar. Eles mal conseguiam levantar da cadeira, mas quando tinha briga, eles levantavam, que era um Homem-Aranha. E a pessoa mais próxima de eu brigar lá seria o Bagé, né? Pela obviedade, né? É ruim, né? O Bagé é grande, É grande, né? né? É difícil, né? Um bonecão da Michelin pra cima de ti. Então, eu evito. Mas, enfim, nós começamos falando tudo isso aqui para falar de tempo. Sim. Quando tu organiza tua vida para fazer exercício, para ter filho e para ser empreendedor, ou tu tem tempo ou tu quebra. Então tu tem que arranjar. Aí tu vira um cara mais, tipo assim, os meus amigos esses dias, cara, vamos olhar, não sei o que lá. E eu deixa eu ver a minha agenda. Deboche. Não, foi comigo na Cruzado isso aí. Alegrete. Os cara, tu virou um merda mesmo. tá. Ver a agenda para ir num churrasco. Tipo assim, cara, que talvez eu tenha uma palestra, talvez eu tenha que ir num recital do meu filho tocando Beethoven, já tá tocando Beethoven pra caralho. Enfim, sabe? Então, tipo assim, as coisas vão preenchendo. Resumindo, Maiká, eu virei adulto. Eu ando de abrigo e tênis de corrida pra dar um migué. Não, nós estamos na mesma. Eu tô mentindo pra mim mesmo com essa roupa aqui. É isso aí. Mas eu me lembro que a gente tava vendo o City e Real Madrid, e aí tava combinando de ver a volta, e tu olhou tua agenda e falou assim, visitar a escola de não sei o quê. Acho que tem um filho teu que já tá indo pro colégio, né? Eu não cheguei nessa fase ainda. É isso aí? Tem que olhar a agenda? É isso aí. Visitar uma escola para ver se teu filho vai estudar lá. Olha aqui. Aliás, tá tendo uma briga lá em casa. A mulher quer colocar numa escola particular e eu quero colocar no colégio militar. O Julinho. Eu quero colocar no colégio militar. Julinho, o recreio do Julinho. E aí o seguinte... Pegar uma casca. E aí eu falei sério e eu segurei uma noite isso sério. Tipo uma sexta de noite. Acabou, ninguém trepou naquela noite, aquela coisa toda. Uma semana depois chegou isso aí. Ela escondida falou pros pais dela. E aí o pai dela marcou um churrasco. Churrasco no domingo, assim, do nada, marcou um churrasco. Aí me encheu de vinho, bom, abriu. Luciano, eu vou abrir hoje o vinho tal. Abriu o vinho, 2014, a garrafa. Vinho bom, né? Aí encheu meu cu de picanha, não sei o quê, mal passada, né? Mal passada. Aí beleza. Aí daqui a pouco assim, Luciano, e essa história do colégio militar? Aí eu saquei tudo que tava rolando, né? Claro, eu assim, tio, os guri precisam aprender a fazer nó com corda. Aí eles viram que era um deboche, assim, né? Que nunca tinha existido, enfim, né? Foi meio longo, militar. Talvez tu devesse ter cortado um pouquinho antes, não durado uma semana o deboche. Aí ele deu uma relaxada. Mas duraria. Então eu saquei que eles conversaram entre si, né? Pô, a minha opinião ainda vale, eu sou pai, né? Claro. Então nós tínhamos uma discussão. Né? Levar pra Anchieta, pra Farroupilha, pro não sei aonde lá, ou pro colégio militar. O negócio da paternidade te desbloqueia, tu ganha uns badges ali, os certificados ali de novos medos, né? Porque tem coisas que tu não pensa, assim, sabe? Tipo assim, a minha filha tem 2 anos e meio, aí eu tô assim, tá, quando ela tiver 15 anos eu vou buscar ela na festa. Faltam 13 anos. 13 anos faltam, sabe? Tu fica assim, tipo assim... Não, 13 anos tu acha, né, cara? Tá bem, sendo otimista, né? Tá mais rápida a coisa, né? Não, mas aí tem sempre a ideia de ir embora, né? Ir pro meio do mato, assim. Isso não é uma coisa que permeia a tua mente, assim? Tu já pensou quando é que vai parar? Não. Tu não vai parar, né? Tu é tipo o Edu, assim. Não. Se permeia, eu tá preocupado com o que meus filhos vão fazer na boate? Não. Tu já pensou em quando parar? Parar o quê? Parar de trabalhar, parar de perder tempo como é que eu vou parar de trabalhar, com guerrinha. Eu tenho 2 filhos, cara. Daqui 10 anos, daqui 15, não sei. Vai acumular riqueza. Tu faz 15 podcasts. Vamos começar o papo coach. Gente, Luciano, vou saindo aqui. Quem sabe... Qual é o e-mail para palestra? Quem sabe, tem um monte de gente aí, ó. Quem sabe eu não inverto essa equação para uma. Eu descubro uma coisa que eu faço e que outras pessoas chamam de trabalho e eu chamo de prazer. Sexo. Palestra. Palestra é gostoso. 1 horinha. Podcast. Muito podcast, tem que cortar aí. Fazer programas com pessoas que eu adoro trabalhar. Isso é prazer, não? Isso é prazer. O meu problema hoje não é o meu trabalho em si. As ações que fazem eu completar aquilo que me pagam. Ou não me pagam. Tem 2 podcasts que não tem nenhuma grana. O problema é encaixar tudo isso no tempo e eu lidar com coisas que eu preciso ter tempo. Tipo, estar com a gurizada. Vamos lá, palestra. Eu amo fazer palestra, disparadamente a coisa que pode me pagar melhor. É a única coisa que realmente pode fazer com que eu tenha uma liberdade de fazer só isso. De verdade, assim, sabe? Ficar bem. É viagem. Semana que vem,
Eu vou terça-feira às 6 da manhã para Floripa, trabalho de lá, faço tudo que eu tenho que fazer da RBS lá, gravo um podcast lá, faço a palestra de noite, durmo lá e no outro dia de manhã eu chego aqui, saio de lá às 6 também, chego aqui às 7h30, trabalho e vou para Venâncio dar uma palestra de tarde, de noite. Fudeu os filhos, 25. né? Já eram os filhos. Não, uma é pro bono. Enfim, então, tipo assim, tá, se isso encaixar na vida... Vamos lá. Ah, mas palestra, pô, é ruim, né? O que é palestrante? Não, aí que tá, não é uma palestra, eu não sou especialista em nada. Não precisa dizer qual, assim, mas tem um negócio que tu levanta e fala assim, puta, vou fazer essa merda. Como se fosse limpar o pátio, assim. A mesma coisa que recolher os cocô do cachorro, aquela coisa que tu levanta e só faz assim, puta, lá vou eu. E pra academia? Tem coisas que tu... Não, tô falando de trabalho, que academia? Mas eu vou falando de trabalho. Não, mas academia é pra tua vida. Ah, tá falando de trabalho? Alguma coisa que Nenhuma. Não que tu esteja com esse saco cheio, assim, mas tipo assim, putz, não precisava. Tu gosta de falar, né? Mas eu tô numa fase que eu falo menos. Cara, tu trabalha com palestra e rádio, talvez. Quando eu fiz o Potter Entrevista, eu criei o Potter Entrevista, que foi um podcast que eu fiz, com temas, né? E o primeiro tema era Haddad versus Bolsonaro. E eu ouvi 3 pessoas eu vi pessoas que eu tinha certeza mais ou menos em quem iam votar, assim, né? E eu fiz aquilo porque tinha muita discussão, assim, próximo de mim, né? Eu disse, mas eu tô querendo ouvir a galera, sabe que eu sou um doente? Eu vou fazer um podcast só para mim. Eu vou convidar pessoas, elas vão falar do Haddad e do Bolsonaro, daqui a pouco elas podem abrir o voto e vai ser bom para mim. E botei no Spotify, 3º lugar, com o 2º episódio. Tipo assim, as pessoas queriam ouvir. Aí começou a rolar e eu entendi como é que era o podcast. Eu botava uma pessoa lá, eu podia discordar, eu dava a corda para ela fazia o que quisesse com a corda. Ou nó, ou se enforcava. Foda-se, tá tudo documentado lá. Eu tratava como um documentário, a gente já conversou sobre isso, né? Mas tu ouve aquele cara, eu ouço para depois tu botar pau no cu. O que ele falou num documentário daqui a 40 anos, para nunca mais repetir. É por isso que eu ouço as pessoas. Tu me deu uma carona uma vez pra Pelotas, lembra? Me socou um podcast lá de um cara que eu esqueci o nome dele. Um cara de direita raivoso. Eu fui assim, ó. Eu sei. Eu fui por gosto. Fui pescando. Pra gente não querer falar de futebol. Eu tentei. Mas, enfim, aí um cara mandou um comentário no Twitter. Eu postei o episódio e um cara, Potter, eu te acompanho há bastante tempo, tu é insuportável. Mas eu me prestei a ouvir essa entrevista porque eu gosto do cara. E eu vou te falar uma coisa. Continua insuportável. O trabalho que tu menos fala é o trabalho que tu faz melhor. E foi real, assim. Na real, ele tinha razão. Né? Tipo assim, cara, para um pouquinho de cagar tese, para um pouquinho de se meter, deixa que as pessoas pensem do jeito que elas, realmente bota para fora. Eu entrevistei um cara uma vez, um cara de esquerda, super esquerda, assim, um cara comunista, assim, sabe? Eduardo Bueno. Não. O Peninha depende da época, né? Depende da época. Aí, enfim, aí eu entrevistei o cara e aí eu comecei a dar corda pro cara e eu falei, calma, como é que seria a tua sociedade? Ele começou a falar como é que seria a sociedade dele. Resumindo, uma ditadura cruel. Sem ele se dar conta, tipo assim, eu não preciso apontar e brigar para ele, dizer que ele está fazendo uma ditadura. Mas aí... É só tu ouvir, porque a gente tem uma tendência, nós que fazemos comunicação, a gente tem uma tendência a achar que o público não está entendendo. E o público está entendendo, às vezes, mais do que a gente. Porque quando tu está me entrevistando, tu está pensando no que tu vai perguntar de novo, no que eu estou falando, e às vezes até tu nem ouve, é uma coisa meio mágica. De vez em quando eu ouço outras entrevistas que eu já fiz, eu sei, cara, não lembrava disso, porque eu estou preocupado com o conteúdo. A galera está prestando atenção, e a galera entende quando o cara é burro. A galera entende quando o cara está fazendo uma ditadura. A galera entende quando o cara não sabe de um assunto. Né? Então, o que aconteceu? Eu achei um papel legal, que é um papel de perguntar. Porque se tu pergunta, cara, tu é super inteligente. Os caras te acham foda. Tu não deu uma opinião, só perguntou. E às vezes é assim, ó. Não, tá, e o pessoal vai pensar diferente na sua sociedade. E ele falou assim, não, o pessoal que vai pensar diferente, a gente vai colocar em escolas especiais, eles vão entender o que a gente entendeu, e aí eles vão parar de pensar diferente da gente. E ele fala assim, é mesmo? E aí o cara vai mais. E aí a galera assim, pá, esse é mesmo dele foi bom. Sabe? É mesmo? Então, tipo assim, tu se retira um pouquinho do baile, fica observando, e tu vê quem tá bêbado, quem não tá, sabe? E tá legal isso aí. Isso melhorou. Esse podcast especificamente, o Potter Entrevista, melhorou a minha vida no timeline, no Bola nas Costas, sabe? Tipo assim, é óbvio que eu sou obrigado a falar, a largar umas coisas ali. Cada ambiente tem um jeito de falar as coisas. Porque em alguns locais que tu é obrigado a cagar a tese, né? Tu não pode ser só entrevistador. Tipo
expulsá-la, por exemplo. E futebol, né, Maica? A galera leva a sério, que é meio engraçado. Depois que tu começa a trabalhar tanto futebol, tu vê que é uma grande bobagem. Os caras estão cagando. É insalubre, né? É insalubre. E os caras ficam muito brabos, assim, sabe? Tu faz uma... Eu, por exemplo, assim, hoje quem mais me odeia é Colorado, porque eu faço piada com o Inter. Sabe? Hoje é dia de sofrer. Os caras, esse é o que nos representa. Aí tem um textão do cara lá. Sabe? Tipo assim, esse merda, que não sei o quê. E eu fico olhando pro cara, coitado, cara. Vai lamber uma coisa que tenha gosto. Sabe? Tipo assim, porque... Mas só que aí tu pensa assim, mas como é que eu vou mudar esse cara? É a profunda verdade dele. Então tu tem que entender também que isso vai chegar em ti, sabe? É o jeito. Eu vejo futebol como? Debochando do Inter e do Grêmio. É isso que eu faço. Sofro. Edenilson, 30 centímetros. Ficou ruim, né? Esse corte. Não, tá legal. Sabe? Tipo Foi assim, gostoso? Cara, eu tava no Beira-Rio naquele jogo lá. Eu tava também, eu fui testemunha. Até que eu vi o Thiago aqui, que criou comigo a ideia de eu estar nos dois. Eu tava no Maracanã e no Beira-Rio. Tá lá ele lá, ó. Tá lá o Thiago. Deve estar tomando Negroni. O Thiago é o nosso chefe lá, o Negroni, do esporte. lá. E ele falou assim, Potter, eu vou te levar pro Maracanã e tu vai estar no Beira-Rio no último jogo. E aí tu grava tudo que tem. Se o Inter for campeão, vai ter uma matéria. Não teve matéria. Não teve matéria, né? Mas eu tava no Beira-Rio quando deu o gol do Edenilson e eu vi que ele estava impedido. O Bandeirinha levantou na hora. O Bandeirinha foi muito pau no cu. Ele nem deu aquele gostinho do VAR, sabe? O Edenilson fez o gol e pá, levantou. Eu tava no estádio também, curiosamente. Pau no cu. E aí, rindo seguinte, por dentro, né? Tem criança, pleno... Desculpa, tem criança. A gente já falando uns palavrões. Não tem criança aqui. Tem sim, cara. Tem criança. Não pode. Tem, cara, tem criança ali. Tem criança. Aí o seguinte, Maica, cara, acabou o jogo, eu fiquei 30 minutos sentado no Beira-Rio. Assim, sem força para levantar. Sabe, os caras vinham, vamos lá, Potter. Eu, não, deixa eu ficar aqui, cara. Daqui a pouco, sabe quando o cara te pega pelo sovaco para levantar? Tu, não, me larga. Sabe, assim? Deixa eu sofrer isso aqui, sabe? Porque eu ia tirar o 79, cara. Sabe, era só isso que faltava na minha vida. Sim. Futebolística, sabe? Sim. Daquele jeito, no último segundo. Enfim, ali eu sofri, meia horinha. Depois passa, no outro dia já é piada. Passa também. Mas eu acho que isso aí também vem com a paternidade. Isso é um desprendimento da paternidade. Cara, eu via 4 ou 5 jogos por dia. Saber sofrer com o gol do Edenilson é porque tu virou pai? Claro! Porque não importa! Porque tu criou uma coisa... que é muito mais importante do que isso. Mas, cara, eu tava cagando pros meus filhos. Eu daria um filho pro Edenilson, tá meio metro atrás. O mais maiorzinho ou o menorzinho? O mais velho. Foi 2020, né? Janeiro, né? O Santiago tinha meses. Mas melhor. Não, foi 2021. Janeiro. Sabe, Grécia. Fecha o olho. Grécia antiga, entregue um filho para um Deus. Vai, Santiago. Sabe? Vem, Edenilson. Vai, vem o Tetra, sabe? Tipo assim, naquela meia hora tava. Eu faria isso aí. Tá, não, eu sei, eu concordo. Eu não sei se eu faria essa troca, mas enfim, só tem uma. Mas passa na hora, entendeu? E aí tem uma outra coisa que eu vou te falar. É que tem gente que não passa. Sim. Gente, tem pessoas que não passam. Que falta o filho. Elas vivem disso aí. Falta fazer o filho. Não, cara. Falta crediário da Casa Bahia, umas 24 parcelas. No Twitter, a maior parte das pessoas que me xingam tem foto com criança. Aí é outro ponto que eu ia chegar. É um erro nosso aqui. Foto com criança. Foto com criança. É um erro nosso aqui. A gente deu importância demais pro Twitter. O Twitter não é tão importante assim. Então eu vou falar uma coisa que eu fiz há uma semana. Apaguei o Twitter, não o meu Twitter geral. Apaguei o aplicativo. Agora tem uma senha, botei 2 etapas que eu não sei mais como entrar no Twitter. Eu tô 8 dias, tipo vício, tá? Sim. Cara, tem a moedinha. 4 dias. Tô 8 dias sem Twitter. 2 jogos do Inter sem o Twitter. Sem eu poder xingar. Como é que tá o cocô, o vaso? O que tu faz? Aí o que eu fiz? Instagram? O algoritmo do Instagram é muito sacana, porque ele fica me oferecendo modelos. Né? Sim. Homens e mulheres. Na real, pode ir lá. É só ver que eu não sigo lá. Eu sigo todas as pessoas bonitas do mundo. Claro. E aí eu fico vendo essas pessoas. Enquanto caga. No toalete. Eu tô correndo, eu cago mais rápido. Eu não fico muito tempo. TikTok é mais legal, né? Pra isso aí, né? Cara, TikTok é antes de dormir, só que aí quando tu abre o olho é 3 da manhã. TikTok, eles estão nos espiando ali, cara. Tudo tá espiando. Eles querem nosso dinheiro. Tudo tá espiando. Não, o TikTok... o Instagram não quer. O TikTok, ele é mais sexual que o Instagram. Não, ele é mais legal. Assim, sabe? Por isso que tu tá lá. Não. O meu não tem coisa. O meu tem... Abre ele aqui então pra eu ver. Olha aqui. Vou abrir pra ti. Não vai ter nenhuma mulher dançando? Não, pode aparecer, mas não que eu tenha olhado. Ó, comédia. Ó, Luiz Kay. Tá. Comédia. Cancelado. Futebol. Guardiola, teu amor, né?
Tu daria pro Guardiola, né? Eu daria pro Pânico, Guardiola. tu queria trabalhar lá? Que mais? Eu ouço Pânico antigo. Aí não sei o que é isso aqui. Titãs, o Encontro. Só coisa de velho. E tá no Não, só porque tu botou na barra de procura. Tá no Para Você. Tá no Para Você. Ok. Ó, Passou pra teste. Propaganda Visa, comida, o óculos que vai acabar com as televisões, Vision Pro. Agora eu tô nessa fase aqui, ó. Eu tô... Porque eu tenho... Os vídeos de tragédia humana. Não é tragédia. Eu tô pesquisando sobre as milícias. Eu tenho pesquisas aleatórias, assim. Teve a chegada dos portugueses, teve coisa assim. Agora eu tô na fase das milícias. Porque o Rio é um negócio legal, Tu né? ouviu aquele podcast, né? Eu tô ouvindo agora. O República das Milícias, eu tô ouvindo agora. Eu ouvi o primeiro episódio. E aí tem um perfil no Twitter que é muito bom, que é o Baú do Tráfico. Que eu não recomendo, né, o tráfico, mas o perfil é muito bom. Uma coisa que eu sinto falta no Twitter era um perfil que eu seguia, que aparecia bastante pra mim, que é de brigas amadoras. Ah, sim, sempre tem. É muito gostoso. Esse é bom no toalete, né? É. Esse é bom no toalete. Ô, Potter, esse negócio que tu falou do Twitter aí, que tu tirou o aplicativo e tal, é um negócio que eu queria te perguntar, porque a gente entrou nesse lance do futebol, mas, enfim, cara, tu falou já do cancelamento do timeline que rolou e tal, por uma bobagem, né, que foi. E aí, cara, isso ainda te incomoda, assim? Tipo, esse lance, a forma como, por exemplo, tu tá no Sala, o Sala é um negócio de, né, que ele é feito para, né, pro choque, pro encontro de ideias, né, ou desencontro. E isso te afeta. Por que tu apagou o Twitter? Por que tu apagou o Twitter? Porque as pessoas estavam te xingando? Porque é uma rede social... Pai, eu vou ser bem Edu agora. Esse aqui? E001. É uma rede social que não te dá nenhum real. Só incomodação. Só ódio. Só. As pessoas conseguem enxergar defeito em tudo. Esses dias aconteceu uma coisa. Eu estava lá 5 minutos xingando o Real Madrid, a La Liga, o presidente da La Liga, os times, as torcidas. Aí eu falei 2 frases erradas. Eu falei a frase errada. Eu tinha falado já a frase certa, depois eu falei a frase errada. Um filho da puta foi lá e pegou exatamente a frase errada. Eu vi. Recortou o vídeo, Recortou. Né? Aí largou para toda a lacrosfera de esquerda. Talvez tu... Aí os caras começaram a me xingar. Marcava até o ministro dos Direitos Humanos. Que o legal. Silvio, que me segue. Que me segue, ele quase participou de um Pauta Entrevista. Não fechou, antigamente. Ele ia participar, ele viu esse vídeo. Não, mas foi bem antes, na época do Pauta Entrevista. Enfim, fechamos o horário e deu um problema com ele no escritório de advocacia dele lá. Aí, enfim, aí eu fui ver, eu disse, mas só um pouquinho, cara, que sacanagem isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu me fiz de louco, né, com os caras que estavam tentando me cancelar. Não, tipo assim, com a lacrosfera eu conversei com os caras, enfim. Acabou tudo bem, só teve uma pessoa lá que não quis botar o meu pedido de desculpa no outro dia, dizendo que não interessava o pedido de desculpa. Tu te expressou mal no lance do Vinícius Júnior. Não, eu me expressei bem pra caralho. Mas tiraram todos os e tiraram de contexto. Cortaram e tiraram de contexto. Uma frase errada. Assim, se expressar mal é uma coisa, errar uma frase é outra. Tá bem. Entendeu? Eu me expressei mal. E o cara que recortou, ele viu que eu era contra o racismo. A frase separada era assim: nem todo mundo que usou cânticos racistas é racista, no caso do Vinícius Júnior. O que eu disse antes, depois daquilo ali. Nem todo mundo... Não, na hora que tem as vaias para o Vinícius Júnior, tem as vaias contra o jogador de futebol Vinícius Júnior e tem no meio as vaias racistas, né, que, independendo do estádio, cada vez é maior, enfim, essa coisa. Foi isso que eu estava dizendo e blá, blá, blá. Enfim, os caras se escondiam no meio daquela vaia. Porque o melhor jogador, quando vem no teu time jogar aqui, o melhor jogador pisou na arena, ele é vaiado. Né? Não é assim que é. Ele é vaiado. Sim. Agora, uma coisa é ser vaiado, uma coisa é eu chamar o cara de macaco. E o cara no meio dos chama o cara de macaco. Então, eu contei tudo aquilo ali. Então, o cara que recortou, ele sabia a minha opinião. E ele achou uma brecha para recortar e para me chamar de racista. E a galera foi na onda. Só que a grande maioria, depois eu fiz um pedido de desculpas no próprio Bola. Não foi pedir desculpa, não errei. Quer dizer, eu errei a frase. A ideia não. Foi um pedido não foi de esclarecimento. Gente, eu revi a frase, tem razão, todo mundo que fala macaco é racista. Porra! Não era isso, entendeu? E aí, só que o cara que espalhou isso primeiro, eu conversei com o cara no Twitter lá. Falei com o cara. E o cara me falou assim, pro DM assim, cara, eu te acho insuportável. Não, eu não gosto de ti, mas agora tu teve hombridade. Né? E eu assim, bom, agora tá a tua vez de fazer hombridade. Aí o cara teve hombridade. Pegou todo dia, do outro dia do Bola, recortou a minha fala, botou o minuto certinho e resolveu o problema, assim. Quer dizer, tem gente que acha que eu sou racista. Uma coisa patética, né? Já vi... Teve aquela vez... Pois eu já vi ato no meu estádio e falei, quem é que falaria? Sabe? E só eu me fudi. Só eu e a minha família se fuderam naquele caso. Sim. Ninguém foi preso. Foi horrível. Tipo assim, os gremistas trataram como colorado. Aí não, esse caso é uma bosta, na real.
já mil foi, vezes isso aí já disso. foi, isso aí é passado. É que, cara, é que as pessoas criam cada um caso. Eu só vou falar de uma coisa, tá? Que é engraçado. Para pegar coisas engraçadas isso aí. Vi o ato, 2 caras, um cara, falei. Não, aí o que aconteceu? Como o Grêmio tinha sido punido, aí o TJD foi em cima do Grêmio, do Inter. Vamos punir o Inter. Só que não tinha condição de punir. Porque tem que ser um número de pessoas tal, tem que ser um cântico, 1 ou 2 pessoas não vale. Aí o que aconteceu? Aí começa uma série de fatos. Pergunta para o Fabrício do Cruzeiro. Eu não ouvi. Claro que não ouviu, tu já tinha entrado, eu ouvi. Sabe? Aí, só que não pode se defender, tu tem que ficar quieto. Aí me colocaram como prova contra o Inter. Eu vou no Beira-Rio pro outro jogo, bem moscão lá, e os caras, ei, Potter, vai tomar no cu. Falaram pra mim. Bem moscão. O estádio, tipo assim, sabe? Aí os caras encheram o saco, eu fui com a minha mãe. A minha mãe, o que tá acontecendo, meu filho? Aí naquela noite descobriram onde a minha mãe morava e jogaram pedra. Caralho, teve Na isso? coisa dela. Tipo assim, começou coisa pessoal. Sim. Sabe? Tu tava virando quase a guria lá, da geral lá, a Patrícia, aquela do Caso Aranha. Só que Só que ao contrário. razões diferentes, né? Aí o que aconteceu? A torcida do Grêmio ia e falava assim, ó, o melhor jornalista na história desse estado. Que coisa impressionante a coragem do cara de falar isso. Deixou de lado a paixão clubística e o futebol para fazer uma coisa jornalística e blá, blá, blá. E a torcida do Inter, como o TJD estava contra mim, me xingando de tudo. O que aconteceu? O TJD olhou para o processo e falou assim, não tem como usar ele como prova, porque isso aqui não é prova para punir o Inter, como não foi. Os gremistas, RBS. RBS te pagou, né? E tu não quis dar o teu depoimento, né? E, cara, aí o seguinte, tava para acabar o Patrola há 1 ano, porque a Globo pediu a faixa da manhã, de sábado, para botar aquele programa lá, que as pessoas cozinham, conversam, que tinha Patrícia Poeta. É de casa. É de casa. Já estava definido na Globo. Paternidade, Eles acham sabe? que a Globo toma uma decisão em 2 dias. Né? Aí, então estava há 1 ano nós já estava até reprise do Patrola. Né? Aí os caras assim, bom, primeiro que já tiraram ele do Patrola. Aí os caras começam a encaixar coisas assim, que tu começa a olhar assim, cara, tipo assim, sabe, é muita burrice junto, assim, sabe? Não é burrice, não é burrice. Então tu não tem como... É sacanagem, é sacanagem. Não, é ignorância. É macaratismo. Não, mas... Imagina, teve uma reunião na Globo, né? Na primeira teve uma reunião na RBS. Não. Nós somos colorados. O Inter não pode ser punido. O dono é muito colorado. Vamos pagar um dinheiro pro Potter para ele não falar no tribunal, né? Aí, essa tese, a nova tese, passou a ser a nova tese gremista. Olha o corte, Bruno. Sabe, tipo assim, recebeu para não falar no tribunal. É uma insanidade completa, cara. E aí o seguinte, então é por isso, Maiká, que eu apaguei o Twitter. Porque é só ali, cara, que aparece. Que tu tentou vencer a ignorância e não conseguiu. Ah, cara, o Twitter me deu muitos presentes. Né? Não, é que a ironia... Onde eu me informava. Só que tem a barra de mentions e ali é um esgoto, cara. Eu já tinha largado o Facebook, que é muito pior. Né? E agora eu vou largar o Twitter, tá de boa. Os meus filhos são muito mais legais que o Twitter, tipo assim, sabe? E isso que eles me falam que me odeiam também, né? Mas são muito mais leves, assim, sabe? Então, cara, por que eu vou gastar tempo numa rede social que não me dá grana e que só traz ódio? Já era, deixa os caras lá. Pode recortar vídeo, pode fazer o que quiser. Não, beleza. Tá azar. É que assim, ó, a questão tem uma questão maior aí, que o Twitter ele canaliza isso, que é dominar essa massa, né? E quando tu mexe com a ironia, que tu gosta de mexer com a ironia, torcendo pro Inter, falando do Grêmio, enfim, tu começa a depender de uma coisa, que talvez esteja aí o motivo que tu tenha largado o Twitter, tu começa a depender da inteligência alheia. Não é nem inteligência, tu começa a depender da compreensão alheia. E aí tu perde o controle. Aí saiu das tuas mãos. Mas, cara, a gente depende do bom... Assim... Agora, isso no Caixa Preta, por exemplo, que vocês flutuam ali numa linha muito tênue, ao ponto do velho dos picolé processar vocês, isso não acontece. Ele não processou, tá? Não, beleza. Nós resolvemos. Mas ele... Esse é o corte, tá? Esse é o corte. Jesus, só tirei eu chamando ele de velho. Mas vocês pisam numa linha muito mais tênue ali, cara, e não acontece isso. O Caixa Preta... Só acontece com um cara que não entende. Como nesse caso do picolé. Por exemplo, esses dias teve um TBT nosso daquela piada da Anã. Tá? Qual? Que o Pedro Manioto namorou uma Anã, o Alcemar namorou uma Anã e parou de namorar porque ele carregava ela no banco da frente e foi multado várias vezes. A piada é velha pra caralho. E ele conta sério, né? Aí, cara... Aí o Léo Lins
O Léo Lins, antes Opa, tá ficando bom, hein? Antes do último o time cancelamento, tá bom. antes do último cancelamento, ele só pegou nossa coisa, botou nos stories dele e botou ha, 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 ha. Aí, claro que largou para um pessoal que persegue ele, né? E aí teve umas tentativas de cancelamento, assim, sabe? Só que aí tu tem uma coisa que é muito pior do que quem tá te cancelando, que é quem tá te defendendo. Sabe? Cara, escolhendo palavras, é tipo, os caras são muito cruéis te defendendo. Sabe? Não sei. Uma criança vem aqui e começa a bater aqui no teu pé aqui, tá? Invade aqui o pau, começa a bater. Eu venho e faço aqui, ó. Chuta a criança. Ok. Sabe? É isso. É isso, assim, sabe? Então, não acho tá aí o corte, eu chuto criança. Não acho mais legal. Não acho mais legal piada com anã. A pessoa tá ali falando, né? Sim. E reclamando da gente, Sim. né? E aí os caras falam assim, anã, eu vou enfiar no teu rabo, seu lacrador filho da puta, não sei o quê, tipo assim. E aí tu fica assim, olha, alguém me defendendo. Aí tu começa a ler, tipo assim, aí tu chama o cara, não, força, cara, socar um anão em alguém. Tipo assim, sabe? Se enfiar. É isso, sabe? Só que o humor, cara, o humor é isso. Esses dias eu vi um cara aí, um humorista que eu não conhecia, e ele fazendo piada com judeus, assim. Opa! E ele é judeu. Tá e ele é ficando judeu. bom. Ele é judeu, ele perdeu pessoas da família dele no Holocausto, enfim. E ele disse o seguinte, eu faço piada sobre isso porque é a maneira que eu lido com esse grande problema na minha vida. É assim que eu lido, fazendo piada. Né? Ele tem aquela coisa chamada lugar de fala, né? Ele é judeu, enfim. O Dave Chappelle faz essa brincadeira muito bem, né? O Dave Chappelle faz isso, né? E o Dave Chappelle fazia um programa de televisão, que ele parou de fazer o programa de televisão porque ele viu que estava dando um revertério diferente do que ele pensava. Sim. O cara largou milhões, isso sim, isso é pizza. O cara largou o programa, largou milhões de dólares. E foi pra África. Porque as piadas dele não estavam mais funcionando. Estavam indo de outro jeito. Gente racista estava pegando a piada dele e se aproveitando, e ele estava tirando um sarro dos negros, enfim, do jeito dele, enfim, né? E aí ele volta uma década e meia depois, enfim. Mas aí o Dave Chappelle, né? Que eu considero como um dos gênios, os caras ficam bravos comigo, né? Que eu considero como um dos pensadores, assim, porque ele consegue fazer uma coisa através do humor, que ele vai lá, ele arregaça a ferida, pega uma garrafa, começa a mexer, aí pega uma faca, fica socando na tua ferida, tu fica incomodado com aquilo e faz um revertério todo lá, daqui a pouco ele fecha, dá os pontos e tá fechado. E te mostra que tu também machuca os outros com... Né? Lembra, teve uma vez, a gente teve uma discussão, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente teve uma discussão, lembra? Que eu não vou dizer qual, mas... Aquela discussão que eu ganhei? De ti e do Dudu? E tava o Arthur também, né? Que aí... de ganhar de vocês. Que aí eu não sei o que eu falei pra ti, aí depois tu veio falar comigo, falou assim, obrigado por ter me entendido. Primeiro que eu nem vi que era uma treta, eu achei que estava todo mundo numa galinhagem. Mas aí eu te falei um negócio que eu acho, e aí vai de novo bater nesse negócio do Twitter aí, que é o seguinte, tu fica flertando com essa coisa aí não é putz. Como tu tá bebendo pouco, né, Maiká? Putz. Fudeu. Amanhã... Flertando com o negócio do quê, cara? Da ironia? Da ironia. Alcoolista. Agora fudeu, agora já era. Agora vai até 5 da manhã o podcast. Não, tu fica flertando com uma coisa Puta, que delícia. Dessa fina ironia, entendeu? Tu tenta pegar esse viés aí que algumas pessoas fazem, como o Dave Chappelle, que é de... Não estou comparando, assim, não é isso. Mas tipo assim, de mexer com esse botãozinho ali, onde todo mundo erra, todo mundo acerta, mas as pessoas têm dificuldade em admitir que erraram, mas, entendeu? Cobram de quem erra. Tu fica tentando entender a sociedade, tentando mudar ela de baixo para cima. E aí gera esse desconforto, seja no futebol, seja algumas outras coisas. Tipo, o período político que a gente teve conturbado de uma profusão de ideias e bate-boca e o caralho, foi uma coisa que eu vi que ficou muito claro nessa discussão que a gente teve, que eu não vou dizer qual, mas nessa discussão que rolou ali naquele grupo, ficou claro, não deu para entender porra nenhuma que eu falei, mas Qual que era? Tenta falar sem falar. Era o do cara do BBB. Tá, isso aí. Tá? Lembra, né,
do cara do BBB. Teve uma discussão que durou a noite toda num grupo de WhatsApp sobre um... Teve um BBB... Eu mandava e falava assim, esse cara aqui é isso? É isso aí. E esse aqui, Edu, o que ele é? Só que a tua tentativa ali, eu sabia, a tua tentativa ali era de ir por outro lado, enxergar a coisa por outro lado. E aí tem um problema. Sim, eu tô num grupo de amigos, né? Ali eu posso... Tá, não, tudo bem. Ninguém vai printar ali e me fuder, né? Não, eu acho. Não, ninguém. Hoje já não garanto. Não, ninguém. Mas assim... Não, até porque eu podia fudir com você. Né? Não, se você me fuder, eu fodo com vocês. Nada. Vira 69. Não, é Paulo Maluf, cai atirando. Não é isso, não é fuder. Era tipo assim, tu tava indo por outro caminho, pra mostrar a mesma coisa. É que assim, ó, deixa eu falar o que aconteceu na vida hoje. E aí tu leva pro futebol, por exemplo, pro negócio do Inter, que o Inter tá tá empacado nessa situação, e aí gera esse desconforto. É que, tá. Tu tá contando demais com o receptor. Não, mas cá, assim, vamos lá. Tu entendeu essa assim, gororoba que eu falei aqui? Eu entendi tudo. Quer dizer, eu compreendi. Eu acho que é uma boa discussão. Se eu ficar preocupado... Vamos lá. Os caras me perguntam assim, Potter, eu quero fazer um podcast. A primeira pergunta que eu faço, por quê? Porque eu tenho que fazer, porque a empresa mandou. Não vai rolar. Tu faz um produto, seja qual for o teu produto de comunicação, porque tu gosta de fazer, senão não vai durar. Tu não vai ter carga para todo dia fazer um post, todo dia fazer uma foto, todo dia fazer um vídeo, todo episódio, conseguir alguém para entrevistar. Tu não vai ter. Se tu não ama fazer aquilo ali, beleza. Então tu tem que preocupar do jeito que tu faz. Então tu tem que fazer um tipo de comunicação que tu adore fazer. Tu pode estar errado, tu pode aprender, tu pode melhorar. Eu acho que tudo isso vai acontecer, faz parte de qualquer coisa. Né? A primeira obra de um pedreiro é pior do que a última, enfim. Então isso é comunicar. É legal estar nessa dança para lá e para cá. Entendeu? É legal quando eu chego num grupo lá que eu vejo que a predominância é de direita, eu começo a largar umas hipocrisias deles. É isso aí. Sabe? Tu é legal gosta quando eu desse chego num grupinho de esquerda aí. E começo a largar umas hipocrisias que às vezes não são nem hipocrisias, é uma piada, eu não tô certo. Tipo assim, sabe? Eu acho legal isso. Que assim, ó, o lance as pessoas acham que tu tem um lado. Mas, Maiká, que se eu tô sentado... E tu tá do lado oposto. Tá sentado eu, tu, Edu e o Arthur, naquela mesma conversa, com um monte de cerveja no meio, não tem esse clima. É esse o problema. No grupo ali, quando tu lê como tu é também. Ou como tu tá naquela hora. Esse é o problema da comunicação escrita. Entendeu? E agora em vídeo dos cortes, né? De tirar o contexto das coisas. Olha o tamanho da resposta que eu estou dando. Se tu pega só uma coisinha que é óbvio vai tirar. Então, tipo assim, a gente é assim. O ser humano é debochado. A gente tem amigo para ficar tocando flauta no cara. Debochar dele. A mulher golpeou ele, tu chama ele de corno. Entendeu? Se eu chamo ele de corno no grupo de WhatsApp na frente dos amigos, ele fica puto. Agora, se eu tô com 10 caras e falo assim, chegou o corno, todo mundo dá risada, entendeu? Aí que tá. Esse é o problema. Então, não é o Potter que tem uma ironia, é a gente, cara. Não, mas não é. Mas não, a gente é assim. O ser humano é assim com os amigos. Sim, mas, cara... mas o Twitter não tem os teus amigos. O problema é deles, cara. Eles me seguem porque querem. Mas tu como emissor, entendeu? Eu não tô falando como... tira essa história nossa aqui de amizade, de galinhagem, enfim. Tu como emissor, em alguns momentos, tu flertou mais com essa coisa de gerar o desconforto. De cutucar com a ferida, com a garrafa... para depois fechar. Alguma vez foi ou não foi? Eu te deixei em desconforto e tu mudou de opinião? Não é isso. Tá, não, tudo bem. Claro, já mudei de opinião com alguma coisa que tu me disse. Óbvio que sim. Mas é que, aliás, muitas coisas. Mas assim, não é. Eu tô falando agora como o comunicador. Esquece a nossa relação pessoal. É óbvio que um comunicador. Tu tá flertando com o perigo. Vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Tu tem que saber onde tu tá. Timeline. A ironia é um problema. Tem 80 mil pessoas ouvindo, de várias idades. Né? O rádio ele gira muito, é difícil de ver exatamente qual é o público, apesar de ter uma pesquisa e tudo mais, né? É mais classe A, B, da tal região, beleza, mas não é uma coisa tão exata assim a pesquisa, certo? Ali eu sou bem mais cuidadoso. Né? Vou entrevistar um ministro supremo. Um dia eu fiz uma piada com o ministro supremo. O cara ficou puto comigo. Mas ali tu não tá... Me xingou, quis desligar. A Kelly segurou o cara na categoria no ar, né? Foi o Marco Aurélio. Que, aliás, foi o cara que eu mais entrevistei e que gosta da entrevista pra gente. Assim, né? Eu perguntei se os ministros supremos um dia podiam usar a capa para razão própria. E tava rolando isso. Os caras estavam criando, né, processos. Imagina, o STF criando uma coisa errada. E ele ficou putaço comigo. Eu pensei que ele ia xingar o cara que ele queria xingar. E ele foi pro lado do cara. Protegeu a casa. Puto comigo. Então, assim, agora... Cara, o Twitter é um lugar para te ser assim.
né? Não sei se é. Mas o que eu posso fazer, mãe, cara? Sair do Twitter. Pode ser. Aconteceu. Olha aqui, tu lembra de quando tu te deu conta que gostava de falar? Porque tu fala pra caralho, né? Tu sabe que fala pra caralho. Tu me convidou pra falar aqui, né? Não, eu te convidei pra falar, mas tu fala em palestra, fala na rádio, escreve falando. Tu gosta de falar, né? Até. Quando é que te deu esse estalo de que assim, realmente eu sou um comunicador? Porque tu não queria, por exemplo, tu não queria ficar no Pretinho. Lembra? No começo tu não queria ficar no Pretinho. Porque o primeiro cancelamento, né? No Orkut. Sim, nas comunidades. Eu me dei conta na 4ª série, quando eu organizei o time da escola pra gente viajar até Quaraí. Aí eu consegui fazer uma rifa pro fardamento, pro ônibus, e eu passei em aula por aula explicando o que era, pra galera trazer dinheiro no outro dia. Então eu fui em 75 salas de aula. E ali eu pensei que eu podia ser político. Fez um podcast no colégio. Tu queria ser político? Nunca. Jornalismo sempre foi a tua opção? Diplomata. Não, para. Diplomata Alegrete. Diplomata tem que ser do Rio, do Porto Alegre. É só se mudar para lá. E aí eu descobri que tinha que fazer uma faculdade antes. Aí não deu tempo. E tinha que estudar, né? Jornalismo não estuda, uma vagabundagem. E para que jornalismo? Na tua época, jornalismo, tu ouvia Los Hermanos. Eu fiz teste vocacional, e o teste vocacional eliminou qualquer coisa próxima de biologia, de matemática. Chegou física, nesse ponto aí? Fizeram um dia lá. E aí eu comprei o Guia do Estudante, Editora Abril. E aí, que do caralho que é ser jornalista, cara. Aí fiz jornalismo. Aí a PUC, era a primeira do ranking de jornalismo da Playboy. Lembra? A Playboy tinha um ranking. Claro, óbvio que não. Como é que eu vou lembrar disso? Ninguém lembra disso. Lembra na Playboy? Quem é que lia o Guia do Estudante da Playboy? Não. O Guia do Estudante era uma coisa. Tá. E a Playboy fazia um ranking de universidades no Brasil. Meu parceiro, o ranking da Playboy que eu vi era outro. O ranking das universidades no Brasil, o jornalismo da PUC era primeiro lugar. Viu? Aí eu fui lá, o pai falou, eu pago o primeiro semestre, pago metade do segundo, se tu não conseguir bolsa, tu sai. E aí deu tudo certo. Aí eu acabei pagando minha faculdade. Sim. E, enfim, e aí foi, cara. Trabalhar com paixões, com música. Mas era isso aí mesmo que tu queria? Tu tá onde? Chegou numa hora ali que era tu tá no lugar que tu imaginou que estaria com 44? Eu acho que sim, cara. A minha mãe escreveu uma vez uma carta pro Paulo Santana pedindo emprego pra mim. A tua mãe é muito legal. A gente curtiu um show do Los Hermanos junto, lembra? Ela e eu. A minha mãe sabe cantar Los Hermanos. Ana Júlia. E aí, cara, o Santana não leu, obviamente, né? E aí um dia, eu já estava na rádio, enfim, na Atlântida, e a mãe veio para Porto Alegre, e aí eu falei, mãe, hoje o Santana vai lá no Pretinho. Eu levei a mãe lá. E aí a mãe perguntou pro Santana, eu mandei uma carta para ti, pro emprego pro Potter. Ele não sabia quem eu era, né? Tipo assim, ele não sabia o que estava acontecendo, e fez assim, ó. Tipo assim, e foi, a minha mãe ficou olhando bem feito. A minha mãe, cara, a primeira vez que eu veio para Porto Alegre, que eu estava empregado já na Atlântida, a gente chegou no Zafari e começou a passar as compras, e a mãe sorria para a caixa, né? Ela passava uma coisa e ficava cuidando para ver se a caixa estava me olhando, né? E eu pegando e botando ali as coisas ali, né? E daqui a pouco ela assim, sabe quem ele é? Sabe, tipo assim, a mãe é mãe, né? Que vergonha, cara, enfim. Todas as mães merecem o céu. E a mulher falou assim, não sei quem ele é. E era assim, o Potter da Atlântida, ela assim, desculpa, não sei. Fez igual o Santana. Olha só, eu queria falar de Quanto tempo a gente tem? Acabou, acho. 1 hora já, tá bom, né? Tô me mijando já. O problema desse podcast é esse também, né? O banheiro... Quanto tempo tem? 1 hora? 1h06. Cara, é só aproveitar pra gente falar sobre uma pessoa que, no meu caso, se ele não existisse, isso aqui não estaria acontecendo, que é o Davi. Eu acho que... Bom, para quem não sabe, eu comecei fazendo piadinha no Twitter com o Davi Coimbra, e aí virou toda essa gororoba aí e tal. E aí foi através do Piangers que eu conheci vocês, né? Teve uma matéria do Patrola, lembra? Que é o tweet número 1000, foi o Davi que escreveu e tal. Depois daquele Twitter foi parar na mão do Davi. A gente conversou com o Twitter, né? Com a empresa Twitter, a gente conseguiu que o Dedê Coimbra fosse do Davi. Do Davi, na época tinha o sinal azulzinho. O selinho azul. E que aí, no fim, através do Davi, eu conheci a turma toda e foi acontecendo. O Edu já conhecia, né? Por outros caminhos aí. Teve uma época que as pessoas achavam que tu era o perfil do Edu, né? Cara, e aí eu queria te perguntar do Davi. Tipo assim, e aí, como é que faz agora que ele não está aí? Eu perdi em 8 meses o Marcão. Eu perdi.
né? As pessoas perderam, né? As próximas perderam o Marcão e o Davi. Amigos absurdamente íntimos cara, é uma bosta completa, que foi uma doença que interrompeu a vida deles, né? No meio do caminho do Marcão, ninguém sabe qual foi a doença, ainda por cima, né? Cara, além de todos os sentimentos muito óbvios assim de tristeza, né? Disso, tem um buraco assim que ele é um buraco que o tempo vai te afastando do buraco, assim, não vai colocando algo para tapá-lo, sabe? Foram 2 irmãos que eu ganhei na vida, absolutamente por acaso também, e faz falta, cara, a conversa, assim, faz falta a amenidade. Porque a gente, quando tem uma morte, a gente sempre vai... E, claro, as pessoas que estão muito próximas, com filho, esposa, eles perdem o amor maior, né? Eu não tinha um amor maior pelo Davi, pelo Marcão, né? Eu tinha uma amizade muito próxima. E quando tu perde um amigo, cara, além de tu fazer todos aqueles exercícios bem óbvios de repensar prioridades e mais um monte de coisa, assim, fica um buraco de dia a dia, né? O Marcão, imagina, eu fiz um monte de material com ele, né, de conteúdo com ele, e ele era um companheiro de ir para minha casa, um cara que fez sei lá, imagina um cara que te faz gostar de beisebol. Um cara que tu pergunta alguma coisa, um cara que tu começa a ter uma comunhão de raciocínios, de entender o mundo dessa maneira, assim. Ele entendia a ironia, ele entendia o deboche, ele era um cara que podia te chegar ali e falar assim, meu, pá, tá errado, sabe? E o Marcão tinha um jeito mais debochado e blasé. O Davi era o contrário, né? O Davi era um cara que tu podia fechar uma pauleira discutindo um assunto, como a gente teve várias vezes, e tá tudo certo, cara. Mesmo uma palavra escrita, mesmo num grupo de WhatsApp. Então, tu perde um pedaço do teu dia a dia, de uma amenidade que tu não dava muita bola para ela e que ela tá ali real. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já perdeu amigo ou amiga, enfim, né? E o buraco, ele é todo dia. Eu estava te contando aí fora, né, que esses dias eu sonhei com o Marcão. E as mortes dos dois foram mortes parceladas, né? Sim. Claro, o Davi teve um renascimento de uma década a mais, né? Mas o Marcão veio e começou a piorar, e ele pegou a Covid, e aí ele foi entubado, ele não teria força, o corpo dele já não tinha mais força para aquela recuperação, e quando ele foi entubado, a gente já sabia. Ou se ele saísse do entubamento, ele ficaria um cara quase vegetal, assim, né? Então a gente já estava prevendo pior, assim. Eu acho que ele escolheu a Covid mesmo, cara, quer saber, eu vou sair daqui, ninguém vai limpar minha bunda mais, ninguém vai cortar bife para mim, e eu vou me retirar assim, sabe? Acho que todo mundo vai entender, né? O Fernando, pequenininho dele, ficou 3 dias com meus guris agora, seguidos. Ontem a gente foi no circo, antes de ontem a gente foi num restaurante, numa pracinha. Eles estão próximos, assim. O Bernardo é um cara maior, né? O filho do Davi. Tem a vida dele, com os amigos dele. E antes do Davi morrer, eu levei ele queria ver Maroon 5. E aí eu levei o Bernardo no Maroon 5. E o Davi me mandou uma mensagem muito emocionante. Tipo assim, né? De agradecimento, assim. Porque eu sabia que ele queria, eu comprei o ingresso caríssimo para ver o Adam Levine sem camisa. E o Bernardo cantou todas as músicas, não sabia que ele gostava mesmo de Maroon 5, enfim, foi muito bonito ver ele ali cantando aquilo, e o pai dele já estava numa descendência de saúde assim, que talvez não tinha um revertério. E o Davi sempre escondeu a seriedade desse momento final dele, né? E ele sentiu muita dor, mas voltando assim às amenidades, a gente não dá muita bola para as amenidades. As nossas amizades são amizades de bobagens, como a gente estava falando aqui. São de coisas de dia a dia, assim, sabe? E esse dia a dia e as amenidades são leves, que transformam a tua vida mais leve. E 2 caras que faziam isso diariamente comigo se foram. Não tem mais. Eu não apaguei ainda mensagem de WhatsApp. Uhum. A gente tirou o Marcão de um grupo que era de prints de modelos. Do cu também tirou, né? Ele saiu do cu, né? Tu tirou, sim, né? Ele não tinha como tirar, ele não tinha como sair, ele já tinha... Enfim, e... Cu é um grupo de WhatsApp. É um grupo bem aleatório, com gente misturada, enfim. Então, tu também morreu, né? Por exemplo, no timeline, um dia a gente acordou, tá, e aí? Davi tá aqui ainda. O que a gente vai fazer? Alguém vai ter que tirar. Aí a Kelly, tira tu. Não, tira tu, administradora também, vai lá. Né? Tentando levar com uma leveza, assim, sabe? Como eles levariam? É isso que eu ia falar. Eu tento
em muitos momentos da minha vida, pensar em como esses dois caras que eram debochados com a vida, que não levavam ela a sério, e talvez essa seja a frase principal que eles mais tenham dado para a gente e para quem consumiu eles, claro que tinha assuntos que são sérios, mas eles não levavam a vida a sério. E isso, por incrível que pareça, é um passo, 2, 3 passos na frente da humanidade. Ser leve consigo mesmo, a vida fica muito mais fácil. E eles tinham muito isso. O Davi, imagina, o Davi dava uma opinião todo dia, né? Teve inimigos bolsonaristas e lulistas, por exemplo. Todo mundo odiou o Davi, porque ele dava opinião todo dia. Mas se viesse para cima dele, beleza. Uma vez ele discutiu com um cara de arma lá, no timeline, e aí o cara ficou 2, 3 meses lá, né? O Benê. Ficou 2, 3 meses debochando, fez camiseta, né? E um dia ele me perguntou, e aí, teu amigo aí, sobre o assunto? Tá cagando, cara. Cagando, foi ali, ganhou uma discussão dele ali e acabou. Deu risada depois. Pá, foi mal preparado, o Davi falou. O cara era bom mesmo, tipo assim. E aí o cara leu aquilo de mim e falou, deve ter pensado assim, e eu aqui, né, gastando tanta energia, né, para isso. Então, tipo assim, sabe, isso, porque é mais ou menos assim que a gente tem que levar a vida. Mas é um buraco, claro, que não tão grande como é para quem está envolvido de sangue ou do amor mais puro, né, que são, às vezes, mulheres, as viúvas hoje, né. Mas, cara, é uma falta todo dia. E incrível como pessoas vêm falar para mim, tipo assim, o PG esses dias assim, pá, cara, eu queria estar perguntando sobre isso agora para o Davi. Ele teria um caminho, assim, sabe? É muito ruim perder pessoas leves e debochadas e que não se levavam tão a sério assim no teu dia a dia nessas atividades. E aí a gente esbarra naquela coisa do tempo, né? Chegamos nele de novo, né? Como é que eu faço? Quem são meus amigos agora para isso? Quem é a galera que está nessa aí? Quem é que está perto? Quem são... Até quando tu vai trabalhar? Não me respondeu? Fazendo o que eu faço até me cagar e me mijar nas calças. Eu posso parar hoje, então. O Vianney dizia que... Eu estou com um problema. O Vianney se mijou. O Vianney se mijou. O Vianney fumava muita maconha. O Vianney, ele disse que, pra gente que ele ia morrer trabalhando. E ele morreu... Ele disse que o sonho dele era morrer que nem o Cid Piero Cabral, né? O Cid Piero Cabral morreu aqui, inclusive, num dos jornais aqui, Folha da Manhã, Folha da Tarde, que era morrer na máquina de datilografar, morrer escrevendo, assim. Foi quase isso, né? Ele morreu trabalhando. É bonito isso, né? Não é não. Não, se tu tá feliz, sim. É bonito, é bonito. Tem uma poesia, né? Mas eu não amo tanto o trabalho, assim. Acho que o trabalho é lugar para ganhar dinheiro. A vida fora das 8 às 6. Tu não tá amando esse momento agora aqui? Nem um pouquinho. Eu tô adorando, cara. Ficou melhor com... Não, eu adorei, sim. Adorei sempre. Cara, tu é um cara muito generoso. Acabou? Acabou, chega. Pô, obrigado. Cara, o Potter é um cara muito generoso. Vocês não têm ideia da generosidade desse cara. E, apesar das... Não se baseiem pelo que ele fala no Twitter. Ele é um cara muito legal. Nem nos grupos de WhatsApp também. Eu podia dar o meu Twitter pro Edu, né? Ele disse que não. Não, Edu, aí tu faz o meu fake. Aí tu bota tudo que tu sabe que eu penso algumas coisas, só bota lá. Eu falo que foi o Edu. Caiu alguma coisa aqui, cara. A tua vergonha no na meu cara. fone aqui. Gente, chega, né? Vocês querem fazer alguma pergunta pro Potter? Assim, ó, sem polêmica, né? Perguntas leves, né? Não? Onde? Fala, meu. Era uma vez no Oeste, volta ou não? Não volta, cara. Saudades. O Era uma vez no Oeste não volta. Não volta porque... Ninguém é Chico Xavier, né, meu parceiro? A gente Tem não como? conseguiu... Eu esqueci de contar o sonho do Marcão. Que eu sonhei com o Marcão, Tava né? gravando um podcast. O seguinte, não tenho a mínima ideia por quê. Daqui a pouco eu estou sonhando com o Marcão, onde o sonho eu estava assistindo no cinema um filme da vida do Marcão. E aí eu comecei a chorar, porque era o Marcão que estava vivendo o filme dele. E eu chorei no sonho. Eu não sei se eu chorei na cama, mas eu chorei no sonho. Eu chorei assim de copiosamente chorar. E aí eu cheguei mais perto da cena e era um ator indiano fazendo o Marcão. E aí eu comecei a rir, e aí eu acordei, assim, e aí o cara dorme de novo, volta, pra ver que história é essa aí, sabe? Qual era o nome do ator? Não pra ver deu qual era o tempo. ator. Não deu tempo, assim, ele um pouquinho mais cabeludinho, ele não estava cabeludo, ele estava mais ou menos assim, ele parecia mesmo um indiano. O Marcão não entra nos Estados Unidos, né? Sim, tipo assim, impossível de entrar. Enfim. E, cara, o Era Uma Vez no Oeste era um programa para eu ouvir ele e o Escola, né?
Aí o destino tirou o Marcão da vida, né? O Escola teve esse problema agora, tá em uma recuperação, enfim. Cara, eu vou sair daqui agora. O problema é tu, meu parceiro. Davi, Amanhã eu vou no médico. Marcão, isso é verdade. O Arthur agora aí teve que fazer uns exames, apareceu uma bolota Que lá. legal. Que coisa boa, hein? É sério, cara. Te cuida mesmo. Enfim. Passou por Chernobyl, alguma coisa assim? Tá irradiando alguma coisa? Não sei. Mas, cara, eu acho que não volta porque... Esses dias eu escutei o primeiro episódio, voltando numa viagem, assim. O Marcão com a voz normal, não tinha problema ainda e... não tem como. Eu posso fazer uma coisa com a Escola, tá combinado. Já a gente vai fazer uma coisa. Sabe, agora, o Era Uma Vez no Oeste não volta, cara. Tá lá. Eu acho até bonito, assim, quer dizer, é uma tristeza absoluta, mas acho legal ter um trabalho que teve um começo, meio um fim, assim, sabe? Que foi um fim triste, enfim, né? O Escola não fez o último episódio com a gente. O último episódio é o André Fran, que participa como convidado, assim, eu, Sim. o Marcão e ele. Porque aí depois, cara, a minha última conversa com o Marcão é a gente combinando para gravar na sexta-feira. Só que o Escola já tinha dado problema, ele tinha que tirar urgente a coisa da cabeça dele. Foi um atropelo, assim, em geral. Assim. E aí, o Escola vai fazer as operações, tudo lá, e o Marcão vai Os dois ficaram no Moinhos ao mesmo tempo. Aí foi tu lá com o equipamento lá. Vamos gravar. Quase isso, né? Faltou, né? Enfim, então acho que está guardado. Tá lá e... Tem lá. Eu acho que o melhor o Marcão conseguiu dar para o mundo está lá dentro. Tem Sabe? uma profecia do Potter, né, Bárbara? No podcast Friends, né? Isso nós temos que botar o áudio. Tu quer botar o áudio? Tem uma profecia do Potter no... Eles inventaram de fazer um podcast sobre Friends, assistir um cara episódio... mandou, uma guria mandou assim, Darciane. Detalhe importante, Potter profeta aos 2:10 do episódio. Então, vamos lá. Vamos ao episódio. 2:10. Eu vou botar um pouquinho antes para ter o contexto, tá, da conversa. Nossos filhos não estão alfabetizados. Acho que a gente vai discutir 4 pautas. Inclusive, Marca ele com algum texto. que olharam Friends. Tá. Eu nunca olhei Friends. Quer dizer, eu olhei Friends, o primeiro capítulo. Sim. Eu olhei o primeiro capítulo Agora que tu tá pra poder preparado. falar. Então eu vou fazer Friends em 240 semanas. Isso aí. É isso aí. junto com a gente. Quantos anos dá isso aí de programa? 5 anos. Nós vamos ficar 5 anos gravando isso. Exatamente, te prepara. Viva, eu não vou Isso foi uma das maiores cagadas da história da nossa vida. Quem é que teve essa ideia, né, cara? A Júlia não vai estar mais com o Arthur. Um de nós já vai ter morrido. Eu vou ser demitida. Bota de novo. 240 semanas. Isso aí. É isso aí. Junto com a gente. Quantos anos dá isso aí de programa? 5 anos. Nós vamos ficar 5 anos gravando isso. Exatamente, te prepara. Viva, eu não vou Isso foi uma das maiores cagadas da história da nossa vida. Quem é que teve essa ideia, né, cara? A Júlia não vai estar mais com o Arthur. Um de nós já vai ter morrido. Eu vou ser demitida. Nossos filhos não estão alfabetizados. Não, já falando. Eles vão já. participar Eles vão do participar no final. No ano eles vão participar. Não teve o efeito esperado, eu achei que o pessoal ia rir mais. Maiká, Foi meio impactante pra turma. deixa eu te dar uma dica. Não sei se eu quero a tua dica mais. Não sei se eu quero estar perto de ti. Faz um check-up. Amanhã eu tô... Geralzão. Edu, marca tu, Edu. Tu que é a segunda mulher dele. Marca. Amanhã eu tô lá. Porque a Helena não tem mais força pra fazer isso. A minha mulher agora marcou, foi ela que ficou enchendo o saco. Faz a eco, faz não sei o quê. E aí, eu sei como é que é. E tu Tanto não, que o ela problema encheu não o sou saco, eu, é quem tá vou ao mais redor. fazer isso. Tu falou Mas pra não eu sou eu, é quem tá ao redor, tá tudo bem. Mais alguma pergunta, não? Chega, né? Tô precisando muito ir no banheiro. Deixa a galera perguntando, vai no banheiro. Alguém quer perguntar pro Potter? Ninguém quer, eles estão com vergonha. Eles têm um monte de perguntas, mas eles estão com vergonha. Olha lá, ó, fala. A música que mudou a minha vida, eu escutei com 13 anos de idade, foi Selim dos Raimundos. Aquilo lá, pela primeira vez eu ouvi alguém cantando tudo que eu estava sentindo. E aí teve Nirvana. É só uma, não... A banda que mudou a minha vida foi... A banda da tua vida, não é a que mudou. A banda da minha vida, acho que foi Nirvana. Acho que foi. Cara, um alegrete, não tinha nada. Sabe? Um frio do caralho, dinheiro pra bosta nenhuma, sabe? Economizava no dinheiro do prensadinho pra comprar um CD na época. É bom. E Isso cria aí, casca, é bom. Aquilo foi foda, assim, sabe?
Muito foda. A gente estava aqui fora agora, o Edu e eu na sacada, eu tava aqui agora tem um negócio que é a Secretaria da Educação, né? Mas aqui antigamente era SMIC. E aí eu vim aqui liberar o alvará da turma. Aí, o Edu, aí eu me achando sofrendo, né? E o Edu falou assim, já vendi muita TV nos brick aqui. Ele ia a Caxias e aí o pessoal perguntava, como é que tá Porto Alegre? Ele, tá tudo bem, só não tem TV ainda. Aí o pessoal, não, pobre, né? Pobre tira o que tá usando para ti, né? Não, leva, eu tenho uma TV sobrando, leva essa aqui. Ele chegava aqui e vendia TV para comprar comida. Puta. Mais alguma pro Potter ou não? Eu vou mijar nas calças. Ali no meio. Quem? O namorado dela fazer um check-up. Qual é teu nome, velho? Quê? Vinícius. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Estamos precisando pagar as contas. Ali no meio, ali, aqui. Júnior Maiká. Zero. Não tenho tempo para ler, cara. Não, assim, em cima dos guris, assim, sabe? E até do escola que está enfrentando essa barra, né? É incrível como esses caras que são muito leitores, como eles... Que assim, vamos lá. Ficam doentes. A leitura, ela, além de dar toda coisa óbvia que ela te dá, ela faz tu viajar, tu conhecer o mundo, né? E o Marcão e o Escola e o Davi leem, eles realmente liam pra caralho. Sabe? Tipo assim, na Atlântida, às vezes, tava no intervalo ali, numa coisa, na tarde, o Marcão tava com todo mundo falando só merda e ele com o livro aberto. Sabe? E eu acho que isso deu potência de conhecimento. Não só o conhecimento que o livro dá, sabe? Mas um conhecimento de observar o mundo por vários prismas, assim. E, cara, foi incrível como... Vou pegar o Marcão, os três, tá? O Marcão, o Davi e o Escola. É incrível como eles lidam com um problema que é um problema que, né, tirou a vida de dois, né? E agora está a Escola nessa barra, se recuperando, enfim, está ali, lutando e melhorando. O quanto isso dá potência para os caras, sabe? Eu gosto de ler, né? Mas eu não sou um cara inveterado como eles. Assim. Eu tento botar aquela coisa de organização do tempo todo dia, ler um pouquinho, botar ali, sabe? O livro que eu estou lendo hoje é A Guerra de Troia, do Moreno, professor Moreno, que é impressionante o jeito que ele conta. Aliás, grande podcast, né? Do professor Moreno. Cara, Noites Gregas é uma maravilha. Noites Gregas, grande podcast. Enfim, e foi por causa do podcast que eu fui ler, assim, cara, devorei ele em 3, 4 dias, consegui me organizar. Aí eu acordo antes para poder... Então, tipo assim, agora, eu tenho certeza que eles lidaram... Bom, o Davi estava morrendo no hospital, e o livro que ele estava lendo lá era Táticas de Avanço ou de Guerra do Júlio César. Tipo assim, sabe? Tava lendo, cara. Estava lendo antes de morrer. Ele deve ter lido na noite anterior de ser entubado. Já ultrapassou o lance do saber. Já é prazer total. Assim. Não, completo. E aí, completo prazer. E aí o cara sabe todas as histórias, viveu tudo, uns sentimentos. Como é que pensa o povo de Brunei? Ele leu um cara de Brunei que passou... Sabe, tipo assim, uma coisa muito incrível, assim, sabe? A literatura é muito potente para... Eu aprendi isso com eles, assim. O quanto ela deu uma fortaleza para eles, sabe? E os dois tinham uma coisa muito interessante. Eles realmente tinham uma potência de intelectualidade, saber muito. O Davi, a Bíblia, cara, ele era um estudioso da Bíblia. E tu não sentava com ele no bar e não ficava cagando regra, cara. Sabe? Ele queria falar do Cruzeiro de 76. Sabe? Claro, se ele sentava lá naquele Café TV Com, que estava o Luiz Augusto Fischer, é óbvio que o papo ia para aquele mundo ali. Mas eles não eram bodosos, assim. Eles tinham um conhecimento tão profundo que eles tinham o melhor de todos os conhecimentos, que é serenar. Serenar, não querer demonstrar que sabe? Isso também é uma coisa muito legal, assim. E também o mundo perdeu esse tipo de gente, assim, sabe? Que tinham potência para isso. O Peninha, por exemplo, tá? O Peninha é um doente mental de leitura, de verdade. Ele chegou na rádio, largou uma frase na galera, assim, para testar a galera. E o Marcão respondeu, disse que ele estava errado. Ele olhou com o Marcão com um ódio, só que o ódio que enxerga que tem um adversário à altura, né? E aí ele tentou falar uma coisa e o Marcão, não. Quem escreveu foi tal e bababrá. E ele pegou... Aí o Peninha saiu dele e deu um abraço no Marcão. E aí virou para nós assim, ó. Vocês são tudo uns merda. Eu só respeito... Como é teu nome? Marco. Só respeito o Marco. Tipo assim, sabe? Os caras se acham assim, sabe? Nisso aí. E virou amigo. Fez um vídeo lindo quando o Marcão morreu. Lindo, sabe? O Davi escreveu um texto também sobre o Marcão, muito bonito. Os caras vão se achando, assim. É incrível como esse conhecimento, que não é só conhecimento de saber das coisas, sabe? De viver aquela página deu para os caras fortaleza, assim, sabe? E o meu sonho, tu perguntou, quer parar de trabalhar?
Eu vou te falar o meu projeto particular. Desculpa, o meu projeto de tocar como é que chama? Projeto material. É comprar um terreno numa praia de Santa Catarina, construir uma casa, com o meu sonho, levar todos os livros para lá, fazer os programas que der de lá, daqui a pouco consolidar essa coisa de dar mais palestra, enfim, que é uma boa grana, e ler pra caralho. Ler pra caralho. Esses dias aconteceu uma coisa muito bonitinha. Eu estava lendo, e aí o Federico passou com uma bola, né? Vou jogar bola, papai tem que acabar de ler isso aqui. Mentira, eu estava gostando de ler. E ele saiu de lá, pegou o livrinho dele e pediu no sofazinho assim, para sentar. E abriu o livro. Sabe? Shakespeare, Rei Lear, ele abriu. Tipo assim, sabe? Tu vê como as coisas... Aí tu começa a ver que tudo que tu é de pau no cu aparece nos caras e tudo que tu pode ser de legal aparece pros caras. Então, enfim... Falei um monte de coisa, né? Na real, misturei um monte de coisa. Chega, né? Tô longe do nível dos caras. Assim, nem comparação. E essa foi uma boa maneira da gente terminar o nosso Bebendo Falando de hoje. Cara, vai lá mijar, meu. Vai lá mijar. Calma, deixa eu encerrar, porque nós vamos... Não, tu não quer fazer. Tu quer responder mais? Edu, tem como tu vir aqui continuar o papo? Quer continuar? Não, eu tô Então aqui. tá. Mais perguntas, então. Eu aguento, eu tenho o controle da minha Acabou. próstata. Eu ainda controlo a minha Vai, próstata. Lá, ó. Lá, ó. Falar. Qual o projeto que demanda mais tempo? Qual que tu chega, vai lá e faz para o pessoal que não ouviu ali? Não. O que demanda mais tempo é o Nós História. E porque, porra, né? Tem que controlar o Peninha e tu não pode passar vergonha. E chegar aí... Cara, eu acho que os programas de futebol, eles têm um pouco essa pegada de chegar e fazer, né? Só que é um chegar e fazer de mentira, né, cara? Porque eu tenho que ver jogo do Inter e do Grêmio, né? Então tu tem que estar por dentro, assim, sabe, das coisas. De vez em quando Mas a gente assiste. É, Prazer naturalmente total. meio- TV tá ligado no futebol. Por exemplo, ano passado, o Grêmio tá na segunda divisão, tá? Os jogos eram horrorosos, né, cara? Só bêbado. Eu acho que eu não vi E um eu, jogo cara, sóbrio do Grêmio. Eu vi 2 jogos pra ver se o Grêmio ia ficar na segunda divisão, eu vi que o Grêmio não ia ficar na segunda divisão, e aí eu larguei o Grêmio, foda-se. Chegava lá e ficava assistindo o sala lá do Grêmio. Sabe? Tipo assim, aí já era, né? No bola é um monte de bostaço, não tem muita noção, assim, sabe? Azar que acontece no bola. Bola não tem nenhuma noção, assim, sabe? É uma coisa que tudo pode acontecer. Enfim, então acho que isso aí, cara. O timeline, quando tem uma entrevista difícil, é bom pisar em ovos, cara. É bom ler bastante antes, enfim, sabe? Para não temas... Esses dias a gente entrevistou aquele vereador de Caxias, lembra? Quando deu aquela treta lá, ele falou um monte de coisa dos baianos, né? E aí ele foi inocentado na Câmara. Não é inocentado a palavra, ele continua vereador lá, né, em Caxias. Não caçaram ele. Não caçaram ele, isso aí, ele não foi caçado. Por uma questão de que na mesma sessão ele voltou e pediu desculpas, só que esse vídeo não foi para fora, enfim. E aí era uma entrevista fechada. É uma entrevista difícil, porque tu tem que dar corda, tu tem que entrar no assunto e tu tem que fazer as perguntas difíceis. E o cara pode cair fora a qualquer momento, porque ali toda sílaba vale. E tem a linha tênue do cancelamento. Que tá em... Mas assim, uma dica que eu dou sobre cancelamento, ele vai aparecer quando tu tiver... Com a guarda baixa. Eu falei aqui todo o tempo com guarda baixa. Tá? Tipo assim, a gente fala muito mais com a guarda baixa. Quando tu tá preocupado, não é muito problema. Óbvio, né? Porque tu tá preocupado e não ser cancelado. O cancelamento vem com uma bobagem, cara. E às vezes com mau caratismo de alguém. Que vai lá e recorta alguma coisa, enfim, separa alguma coisa. Mas acho que é isso, meu. Timeline, Nossa História... E... Ele não tem Cara, mais agora não Twitter. tem mais senha. Por que ele te bloqueou? Olha que O coisa que boa. falou pra ele? Tá bloqueado para sempre. Impossível. Não, impossível. Absolutamente Alguma coisa tu fez, tá mentindo pra gente. Alguma coisa Qual tu é a fez. tua arroba? Ah, então foi por isso. Horrível. Baita pau no cu. Horrível tua arroba. Foi por isso, horrível. Baita pau Eu no sou... cu. Cara, é impossível ter bloqueado alguém sem ter feito o cara ter sido pau no cu comigo. Impossível. Tu tá mentindo pra galera pra ficar bem aí. Depois tu vai ficar no cantinho e falar assim, Potter, eu falei que tu era um pau no cu, que teus filhos vão morrer. Daqui a pouco ele vem pra alguém aqui no cantinho. Falei que tu era racista. Mais alguma? Minha próstata tá pedindo arrego. Ali, meu parceiro. Não, vai, tô brincando. Vai lá. Meio surreal, Potter. Tão perto. Pô, que bonito isso que tu falou, cara.
Quer dar um abraço? Quer dar um abraço? Quer dar um abraço? Depois eu dou um abraço nele. Depois? Tu teve depressão, cara? Depressão tu teve? Não teve? Porque, Sou meio cara, triste. Não por ti, porque isso foi uma coisa muito legal do Pretinho Básico. É incrível o número de pessoas Ficaram que chegaram... depressivas ouvindo. Não, contrário. Ah, tá. Contrário, tô falando sério, cara. Real mesmo, assim. Não tô falando de ti, obviamente, cara. Cara, eu acho... Eu cuido um pouquinho para essa coisa, assim. Eu sei que eu não sou teu ídolo, tá? Não é isso, eu sei. Eu admiro centenas de pessoas. De verdade, eu admiro centenas de pessoas. Mas eu já tive na frente de um cara e eu virei um completo imbecil na frente dele. Zinedine Zidane. Sabe? O Zidane, jogando bola, passava algo mais, assim, sabe? E ele teve aqui naquele jogo do Ronaldo, e eu fui numa entrevista de tarde com ele, e depois eu fui pro jogo, no vestiário ali e tudo mais. E, cara, eu tive a oportunidade de falar com ele, de trocar alguma coisa. Cara, eu fiquei assim, ó, sabe? Tipo assim, abobado. Igual o Santana pra tua mãe. Eu não sabia que eu gostava tanto dele, sacou? Eu não sabia. Mas, sei lá, hoje em dia, assim... Não sei, cara. Acho que Dave Chappelle é um cara que eu admiro o jeito que ele faz aquilo ali. Já joguei bola com o Chico Buarque, né? Já botei ele nas britas. De verdade, dei uma chegada nele de tirar ele do campo. E ele me agradeceu depois. Mano Brown. Já tive algumas vezes na frente dele também. Tem aquela entrevista no meio da chuva, né? Do Planeta. A finaleira Eu lá. vivi situações com o Mano Brown. Sabe que... Como é teu nome, velho? Gabriel? Sabe que eu até falei pro Edu isso aí já. O Edu tá dormindo. Ah, não, tá ali. Aquela época que a gente... Porque a gente foi meio de sopetão pra Atlântida, assim, né? Porque a gente interagia com vocês, convivia, aí tinha um churrasco, alguma coisa assim. Mas trabalhar com vocês, para mim, foi extremamente intimidante, assim. Eu não aproveitei aquele período como eu devia ter aproveitado, assim. Que tu largou aquela frase maravilhosa, né, cara? A frase, né, que quando tu machuca o pubis, tem que atravessar na faixa de segurança. Não, porque tu não consegue correr, O problema entendeu? de machucar o pubis é que quando tu for atravessar a rua, tu tem que atravessar na faixa Uma de grande segurança. frase, uma grande Aí frase. deu um silêncio no programa, todo mundo olhou pro Maicai assim e falou assim... Foi uma grande frase. Não, é que tu machuca o pubis jogando bola, tu não consegue correr. Mas eu senti isso, cara, assim, eu senti esse milindre, assim, sabe? Não por vocês, assim, porque... Eu fui estagiário. Eu sei que lá tinha uma galera que era pau no cu. Tinha uma galera que era pau no cu, que não era receptiva. Mas não era o caso, assim, da turma que a gente, né, de vocês ali, assim. Mas eu senti o milindre, não é de não ter sido bem recebido, o milindre de... Cara, disso aí, entendeu? De tal ouvindo. E tem várias pessoas que acontece isso, sim. E eu não finjo costume, assim, sabe? Tipo, com vocês foi sempre muito difícil, assim, cara. Contigo, com o Fetra, assim, com a turma, assim. Porque é um negócio de memória mesmo, cara. Vez... De costume, né? O rádio também tem isso, eu acho, de ouvir seguido e tal. Eu me apaixonei tanto pelos Los Hermanos que eu fazia de tudo para estar perto deles, né? Ali foi uma idolatria, assim, sabe? Uma vez eu fui na Electric Circus ver o show. Eu fui nesse show. Foi também? Eu fui em todos os shows dos Los Hermanos possíveis que eu podia ver. E aí o seguinte, porra, né, cara, bateu numa época boa da minha vida, aquela coisa toda. Aí o Amarante e o Camelo eram pra mim, tipo assim, cara, John e Paul, assim, sabe? Aí, o que a gente fazia? Eles vinham e tocavam na Atlântida, mesmo sem tocar na Atlântida. A gente levava eles para eles tocar música na Atlântida. Papo Clipe. O Papo Clipe eles não foram, mas eles foram no estúdio da Atlântida algumas vezes no programa Y. Tocar mesmo, eles tocavam o disco, tocaram o Bloco Deu Sozinho, depois o Ventura. O 4 eles não foram. E aí a gente marcava churrasco com os caras e eu fazia uma tática. Eu fazia a tática de que eles eram alguns caras do churrasco. Sacou? Tipo assim, tava ali o Amarante, o Camelo, o churrasco era pra eles. Eles iam com a turma deles na boa, assim, eles viam que tinha uma energia boa da galera da Atlântida lá. Né? E ia todo mundo, né? Homem, mulher, aquela coisa toda. Aí convidava uma banda de pagode, rolava uma banda de pagode, o Camelo pegava uma coisa, pra eles ficarem em casa, assim. E aí minha tática era a seguinte, teve 3 churrascos com os caras. Era eu, não vou falar com os caras. 3 churrascos, não conversei nem um segundo com eles. Foi a minha tática. Eu não dei bola para os caras não deram bola para mim, eles foram embora e acabou. Entraram na van, tipo assim, foi isso que eu lidei com isso. E aí um dia no Planeta Atlântida, lá, passou um tempo, eu contei essa história para eles, né? E aí o Camilo falou assim, cara, eu gosto de umas pessoas e eu não quero conhecer elas, porque eu acho que vai estragar. Eu não quero conhecer o Chico Buarque, ele falou. Ele falou mais alguém que eu não lembro, assim, sabe? Porque eu sei que vai dar merda. Eu sei que vai dar merda, assim, sabe? Eu sei que vai estragar, eu quero... Deixa assim. Tem uma frase boa, né? Que é não conheço seus ídolos. Pessoalmente, no caso.
E é boa mesmo. É verídico. Mas não foi o caso que eu falei antes ali. Não se aplica isso. Né? É que ídolo é uma coisa, né, cara? Ídolo. Sim, vocês não eram meus Gostar de ídolos, assim, alguém. mas é uma coisa que eu admirava. Eu fui assim. estagiário da Gaúcha e eu era estagiário do sala de redação que tinha o Rui Carlos Ossman, o Lauro Quadros, o Pedro Ernesto Naredim, o Guerrinha, o Davi. O produtor do Sala tem o trabalho mais fácil do mundo, né? Ele entrega uma folha, né? Entrega uma folha com as leituras e deixa os velhos brigar. E é realmente isso, não é exagero, é isso. Pro cara que tinha sido Alegrete, tinha feito jornalismo, que escutava aqueles caras lá, tipo assim, foi legal, né? Mas tu começa a chegar perto dos caras e vê que os caras são legais. Uma vez eles cantaram parabéns pra mim no Sala. Pô, que bonito. Isso aí eu guardei, velho. Legal. Tinha mais uma ali. Alguém levantou a mão, eu vi. Não? Eu já tô vendo mãos levantadas, é isso? Foi o Negroni. Alguém se arrependeu da pergunta, é isso? Tem mais alguma? Não? Foi um bom tempo, né? Agora já passamos de 2 horas, né? Não. Olha só, o negócio que a gente conversou aqui com o Emerson, né, que é do teatro aqui, que a gente pensou em fazer 3 ou 4 episódios gravados aqui e na hora veio só música, né? Tem um projeto muito legal que é o Por Acaso, que é lá no Rio e tal. O Zé Maurício MacLean faz isso, de ter papo e música e tal. Foi meio que a inspiração para isso. O Smartless também, que é um podcast de uma galera lá que agora virou série da HBO, enfim. Fazer uma coisa meio itinerante. E aí a gente falou em música, e aí o Emerson falou, cara, aqui não é só um lugar de música, é um teatro. Tem peça, tem dança, tem fala também. Eu falei, tá, vamos fazer um que não seja de música, então. E aí, cara, e não tive dúvida em falar contigo, assim. Não por ser um cara acessível, amigo, não é isso, mas porque toda vez que a gente senta para gravar alguma coisa, para falar alguma coisa bebendo, e é muito difícil conversar contigo, porque a gente... Eu sou mascarado? Não, porque a gente se conhece muito, entendeu? Então a gente não está mais nessa etapa aqui, entendeu? De eu ter alguma novidade para me contar, ou, entendeu? Eu te surpreender com alguma pergunta. Mas não tive dúvida, assim, cara, de tu ser o primeiro para abrir essa festa aí, que vem o Duca Lendecker agora, porque é sempre legal, cara, falar contigo. Tu é um cara muito generoso, é um cara... E essa é a palavra para definir o Potter, assim. Pô, virou arquivo confidencial, tanto no pessoal quanto no profissional. É um cara muito generoso. O Potter é um cara muito generoso mesmo, assim. Diversas vezes já deu imensas demonstrações silenciosas, assim. Não é aquele generoso que faz alguma coisa e diz assim, cara, eu sou generoso. Longe disso, assim. É um cara extremamente parceiro. E não estou falando da gente também. Eu vejo de uma maneira geral, assim, de tu ser um cara... A palavra que define o Potter é generosidade. Ele é um cara fomentador. Ele é um cara de fomento, assim. Ele quer que todo mundo vá junto para cima, e eu acho que deu para ver, né, gente? Essa faceta do Potter aqui agora. Cara, valeu. Obrigado. Obrigado. Ô, gente, o Bebendo Falando... Por favor, não me abandonem, tá? Eu sei que os ingressos são de graça. Se vocês pegarem os ingressos, venham. Eu fico morrendo de medo que eu não veja ninguém. Eu sonhei que o Potter não vinha, Cara, mas na verdade... o Duca Lendecker tocando aqui não o Duca vai ser legal. Aliás, eu posso mostrar uma música que eu fiz hoje de tarde? Claro! Claro que não, né, cara? Imagina se eu pego o violão e canto uma música que eu fiz de tarde. Agora vem o nosso querido, cara, Jay Silvano. Sigam ele no Instagram, eu marquei ele no Stories. Jay Silvano, cara, manja tudo de música latina. Dylan toca pra caralho. Tá vindo aqui para tocar pra gente agora. Não vamos fazer aquela vergonha de levantar e ir embora agora. Agora vai ser a hora mais legal, que nós vamos ter música, vamos beber, vamos tirar foto, vamos conversar. Muito obrigado. Terça que vem, mesmo horário. Duca Lendecker aqui. Obrigado mesmo. Obrigado.